crescimentos. A primeira mensagem, 3.000 e depois mais 5. Não é bem assim. Porque depois que esses 3.000 se converteram, houve um crescimento, Deus ia acrescentando diariamente, porque não apenas os discípulos pregavam, não apenas aqueles apóstolos, mas as pessoas que eram convertidas, elas pregavam o Evangelho. Quando uma pessoa nasce de novo, significa que ela é transformada dos velhos costumes. Nós falamos muito do novo nascimento. Todos nós aqui, eu creio que a grande maioria tem plena convicção que nasceu de novo. E quando nós nascemos de novo, há uma transformação na nossa vida. Nós não nascemos de novo para realizar as mesmas coisas que fazíamos antes. Começam a existir novos hábitos, novos costumes, porque os velhos costumes, os velhos hábitos, as velhas atitudes, os velhos sentimentos, palavras e tantas outras coisas que eram do passado, com o novo nascimento, há uma transformação e elas começam a deixar de existir para começar algumas coisas novas. E é por isso que a palavra de Deus diz que tudo se faz novo. E nós cremos muito no Evangelho, mas às vezes nós ficamos assim, será que tudo tem que ser feito novo? Tem que ser feito novo. Não adianta um novo nascimento, não adianta uma nova vida se as coisas velhas ainda existem, tudo se faz novo. Então isso significa que coisas e situações devem começar a acontecer na vida daqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Algumas coisas têm que mudar. Se uma pessoa se encontra com Cristo, diz que nasceu de novo, e a sua vida não mudou, não aconteceram algumas transformações, não nasceu de novo. Logo no início da igreja, Pedro acabou de falar, Pedro narrou os acontecimentos desde o profeta até a ressurreição de Cristo. Naquele momento, como nós falamos, 3.000 pessoas se converteram. Isso significa que 3.000 pessoas se interessaram pela nova vida. 3.000 pessoas se interessaram por uma vida diferente. E aquelas 3.000 pessoas, aquelas pessoas chegaram para os discípulos e fizeram uma pergunta aos discípulos: o que nós devemos fazer? Porque eles receberam a mensagem, eles viram que a vida deles precisava ser transformada, eles viram que a vida deles não tinha mais sentido em viver da mesma maneira, que alguma coisa tinha que acontecer. Eles começaram a crer na mensagem que lhes foram anunciada, e veja, de uma maneira muito bem apresentada, porque Pedro apresentou Jesus com todos os argumentos, eles não tinham como contestar, e eles chegaram e disseram: o que nós devemos fazer? Afinal de contas, nós queremos essa nova vida, nós queremos essa vida diferente, e o que nós devemos fazer? E isso está em Atos, capítulo 2, versículo 37 e 38, que diz assim: quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que nós faremos? E Pedro respondeu. O problema de muitas pessoas que querem evangelizar é que pessoas falam de uma nova vida, e as pessoas que ouvem perguntam o que devem fazer, e estas pessoas não sabem o que as pessoas têm que fazer, porque o evangelismo parece que é algo teórico. E Pedro respondeu:
Arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Quando nós lemos esse texto, nós que estamos falando dentro do contexto do padrão da igreja, eu vejo que a igreja começou a ser formada por um tipo de pessoas especiais. Uma classe de pessoas que tinham características especiais e que a nossa igreja, esqueça a igreja dos outros, que a nossa igreja precisa ter pessoas com essas características. Isto é, essa igreja, dessas 3.000 pessoas que começam, eram pessoas que ouviram a palavra. Nós não podemos ser uma igreja que goste da palavra. Nós não podemos ser uma igreja que goste do culto. Mas uma igreja que ouve a palavra. Porque gostar é uma coisa, mas ouvir a palavra no sentido de que Jesus Cristo sempre alertou: quem tem ouvidos, ouça. Não significa eu escutei, que mensagem linda, bem organizada, bem preparada, e está tudo bem. Não é assim. A igreja precisa ser formada por pessoas que ouvem a palavra. Ouvem a palavra. Trazem a palavra da sua mente para o seu coração e passam a viver. Segundo, esta igreja começou a ser formada pessoas que se arrependeram. Pessoas que tiveram um encontro com Cristo e não apenas queriam continuar a viver a vida que estavam levando. Mas quando eles dizem, que devemos fazer? Pedro chega e diz, arrependam-se. E eles se arrependeram. E eles se arrependeram da vida que levaram. Muitos deles talvez se arrependeram até mesmo das atitudes que tiveram para com Cristo. Muitos deles foram daqueles que gritaram Barrabás. Muitos deles foram aqueles que crucificaram Jesus. Eles se arrependeram. E não existe igreja sem arrependimento. Nós não podemos ser um grupo de pessoas que gostem da igreja no sentido do contexto do que ela oferece, mas precisamos ser uma igreja formada por pessoas que ouvem a palavra, permitem que esta palavra entre no nosso coração e nos arrependamos das coisas que são do velho homem. Nós nascemos de novo e existem coisas que são do velho homem, e essas coisas não podem existir na nossa vida. Essas coisas precisam ser jogadas fora, porque não temos como caminhar com Cristo de maneira falsa, não temos que caminhar com Cristo carregando coisas do nosso passado. Terceiro, essas pessoas foram batizadas. E uma igreja dentro do padrão de Cristo é uma igreja formada por pessoas que foram batizados, que estavam cumprindo uma ordenança, que estavam cumprindo algo que Jesus havia determinado. Jesus disse, vocês vão pregar, vocês vão ensinar, vocês vão fazer discípulos e vocês vão batizar. Não importa que você não entenda, o importante é que você creia que você nasceu de novo, que você se arrependeu e que quer viver uma nova vida. E nesse batismo você quer jogar fora, declarar publicamente que tudo fica para trás e agora viva uma nova vida. Nessa igreja tinha ainda um quarto grupo de pessoas, uma quarta característica nas pessoas. Eram pessoas cheias do Espírito Santo. E quando nós olhamos para a igreja dos nossos dias, parece que é uma igreja que tem tudo. Parece que é uma igreja que tem todos os recursos.
Nós lutamos com tantas dificuldades e nós vemos igrejas com recursos assim sobrando. Nós vemos pessoas, igrejas que a base do seu culto não é o Espírito Santo, é a emoção, é a adrenalina, é demonstrar, é ativar os sentimentos, as paixões da pessoa. Mas a igreja que começou era uma igreja de pessoas cheias do Espírito Santo. E o importante é nós entendermos que o apóstolo Pedro, ele coloca isto dentro de uma sequência, isto é, pessoas ouvem a palavra, esta palavra vem ao coração, as pessoas se arrependem, as pessoas mudam de vida, jogam fora as coisas velhas, começam a viver uma nova vida, são batizadas, isto é, obedecendo, sepultando a sua velha natureza, e elas são cheias do Espírito Santo. E isso fez com que a vida de cada uma daquelas pessoas, e é claro que deve ter tido exceções, porque sempre tem o do contra, sempre tem as pessoas que são contrárias, as pessoas emotivas, né? Que de repente ouviram a mensagem de Pedro, se emocionaram e fizeram tudo, e depois as coisas do passado tinham mais valor e voltaram a praticar, porque isso acontece nos nossos dias. Pessoas entram na igreja, ouvem a palavra de Deus, ouvem a palavra, e essas pessoas, elas acreditam na palavra, mas não cumprem a palavra. É o que nós falamos quinta-feira, a letra mata. Pessoas estão morrendo porque só sabem o que não deve fazer, mas não têm a revelação do Espírito Santo para que tenham coragem de não fazer. Interessante que esta semana, eu tentei 3 vezes, nós colocamos lá R$5, R$7, para que as nossas publicações do Facebook sejam impulsionadas e cheguem a muitos lugares. E eu coloquei a respeito disso, né? Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos fornicar, que nós não devemos adulterar, que nós não devemos roubar, que nós não devemos matar, e as justificativas que eles dizem é que isso é contra os princípios da sociedade e não pode ser publicado. É a sociedade que nós vivemos. Uma sociedade em que diz, creia mentalmente, mas não tem a revelação do Espírito Santo para que você não pratique. Somente quando abraçamos a palavra de Deus e e permitimos que o Espírito Santo dê vida à palavra, nós vamos viver aquilo que Deus está querendo que a gente viva. Então essas pessoas, tirando as exceções, começaram a viver uma vida diferente. E o que era viver essa vida diferente? Essas pessoas se dedicavam ao ensino que recebiam dos apóstolos. Uma nova vida, elas começaram a viver. Então elas se dedicavam, elas entenderam que não era simplesmente aquela mensagem que iria resultar em tudo na vida deles, que eles precisavam aprender. E uma igreja dentro do padrão de Cristo, ela precisa se dedicar ao ensino. Não o ensino de um homem, não o ensino que veio de uma mente humana, não o ensino de alguém inteligente que descobriu a roda do Evangelho novo. Mas os apóstolos, eles se restringiam apenas a ensinar o que Jesus Cristo ensinou. E eles diariamente, eles se dedicavam ao ensino que os apóstolos estavam dando a eles. Porque eles eram cheios do Espírito Santo, por causa daquelas 4 primeiras coisas, eles também se esforçavam para manter-se unidos. Uma igreja dentro do conceito divino, tem que haver um esforço para que haja unidade. Na realidade, nós não realizamos unidade. A unidade é dada por Deus. Mas nós perseveramos e preservamos a unidade do corpo de Cristo. E em meio às torturas, aos sofrimentos, às pressões que a igreja primitiva estava vivendo, em meio às mortes, às famílias separadas, eles se esforçavam
eles tinham problemas de relacionamento, eles eram pessoas diferentes, eles eram pessoas que talvez não se conheciam e de repente começaram a ter a mesma fé, mas eram pessoas que se esforçavam para manter a unidade entre eles. E uma igreja que deseja ser alguma coisa dentro do propósito de Deus, uma igreja que deseja ser referência, que deseja estar dentro dos princípios, os seus membros, não é dizer Deus nos dê unidade, é dizer Senhor, que o teu Espírito Santo que está dentro de mim, me disponha, me fortaleça, para que eu tenha unidade no corpo de Cristo. Essas pessoas eram frequentes no partir do pão. Essas pessoas, elas vinham de uma cultura da Páscoa, mas Jesus Cristo, quando celebrou a última Páscoa, Jesus Cristo quebrou isto. E Jesus, a partir daquele momento, disse: todas as vezes que vocês comerdes o pão, farão isso em memória de mim. Não estarão fazendo mais em algo que vai acontecer, mas em algo que já aconteceu. E existem alguns teólogos que falam a festa do pão e do vinho. Nós que somos os gentios, seria uma festa do pão e do vinho, que vai em memória de Cristo, em memória de toda a obra redentora que Cristo fez por mim e por você, tudo aquilo que Deus realizou através de Jesus Cristo para a minha vida. E havia uma paixão e fervor tão grandes em seus corações, que era necessário, que se fazia necessário, que as suas reuniões, eles repartissem o pão, eles participassem do pão e participassem do vinho. Sabe o que significa isto? Nós sentamos na sua casa, na minha casa, ou na casa de cada um, nos reunimos, conversamos, falamos do reino de Deus. E o que eles faziam? Eles não perdiam a oportunidade de partir o pão e beber do cálice, mesmo que fosse um grupo pequeno. Nós fazemos isso apenas na igreja. No meu coração, há tempos que eu tenho o desejo de ter grupos familiares que se reúnam, que orem, que cantem, que conversem, que come salgadinho, que toma cafezinho, mas que tenha o momento do partir do pão, porque isso é trazer para a sua casa a memória de Cristo, trazer para a sua casa, para a sua vida, aquilo que Jesus Cristo fez. E esta era uma das características da igreja primitiva. Hoje a igreja tem tantas atividades que, se nós pudéssemos, realizaríamos a ceia uma vez por ano, porque são tantos tipos de cultos. Mas a igreja primitiva, ela não abria mão de partir o pão todos os dias. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, diz: livrem-se do fermento velho, para que seja massa nova, sem fermento, como realmente são, pois Cristo, como nosso Cordeiro pascal, foi sacrificado, isto é, Jesus foi sacrificado. Você que realiza o seu culto doméstico, não tenha medo. Se você sentir no seu coração, parta o pão, participe do vinho, você, seu esposo, sua família. Se você estiver coragem, convide alguns amigos que compartilham a mesma fé, tenha o seu momento de oração, porque era assim a igreja primitiva. E isso era uma das maneiras que promovia, que perseverava e que fazia acontecer a comunhão entre eles. Essa igreja, ela se dedicava à oração. Era uma igreja que não se dedicava apenas a atividades religiosas. Era uma igreja que se reunia para orar. Era uma igreja que tinha motivos para orar. Era uma igreja que tinha prazer em orar.
Você sabe muito bem que nós fazemos as coisas quando nós temos prazer. Por que que você que gosta de café, você toma cafezinho? Mesmo sabendo que pode afetar o seu estômago, mas você tem prazer. E por você ter prazer, você faz. As pessoas bebem, enchem as caras de bebidas alcoólicas porque eles têm prazer. E sabe por que que pessoas evangélicas não oram? Porque essas pessoas não têm prazer. Essas pessoas não têm prazer em adorar a Deus, essas pessoas não têm prazer em louvar a Deus. A igreja primitiva se dedicava à oração, e parece que nos nossos dias, a igreja e a vida cristã faltam esses elementos e principalmente a dedicação à oração. Nós nos dedicamos a tudo, nós não abrimos mão de nada, nós não abrimos mão dos filmes, não abrimos mão dos cinemas, não abrimos mão do futebol, nós não abrimos mão de ver um jogo, não abrimos mão de dormir, nós não abrimos mão de nada, e abrimos mão da vida de oração. E como que nós neste mundo tão ruim, como que nós neste mundo tão perverso de dias maus conseguiremos sobreviver? E o que fazia com que aquela igreja sobrevivesse em meio às perseguições? Porque eles estavam presos, ligados à doutrina dos apóstolos, eles não esqueciam do sacrifício de Cristo, era algo constante para eles estarem lembrando, eles estavam reunidos em oração. Nós pensamos em tudo, nós pensamos em atividades, nós pensamos em projetos, nós pensamos em grandes cultos, mas aquelas primeiras pessoas que começaram uma igreja que dura mais de 2000 anos, era uma igreja que tinha os seus valores mais afinados com Deus. Eles não deixavam de orar e deixaram para nós um exemplo. Quer que Deus acrescente pessoas à igreja, quer que haja cura, sinais, maravilhas, quer que haja transformação na vida das pessoas, dedique-se ao ensino dos apóstolos, ao partir do pão e à vida de oração. E como consequência, os que criam mantinham-se unidos. Hoje, nos nossos dias, as pessoas creem e brigam. Desculpa falar para você, mas me dá nojo de ver certas coisas. E você é minha ovelha e eu tenho que te alertar. Durante anos e anos e anos, pastor Silas Malafaia foi uma pessoa ícone no Evangelho. Hoje ainda é. E ontem eu estava vendo um vídeo onde ele está pedindo das pessoas que moram e pagam aluguel, que deem o valor de um aluguel em um envelope separado, porque Deus vai dar uma casa para eles. Não vai fazer isso. Eu vivo de aluguel. Eu olhei e falei assim, mas eu falei assim, mas eu não te dou não. Sabe por quê? Porque a hora que Deus liberar uma casa para mim, pode ser de 2, 3, 4, 5 quartos, não importa, Deus libera, Ele não precisa que eu dê um aluguel, esse aluguel vai para as contas das atividades dEle. Deus não negocia as suas bênçãos. Falamos dos homens de chapéu, falamos das pessoas que têm a mão torta, falamos das pessoas que falam devagar, falamos de tantos homens que estão fazendo coisas, mas pessoas que se dizem sérias começaram a trocar o Evangelho. Aí veja, o que isto mostra? Que a igreja cada vez mais ela se desune, e nós, como uma igreja de Cristo, devemos estar nos dedicando à oração para sermos cheios do Espírito Santo. Sabe para quê? Para que nós mantenhamos a unidade da igreja.
São os calvinos que brigam com Lutero, que brigam com Wesley, que brigam com fulano, que brigam com não sei o quê, que brigam com não sei o que lá, que um é certo, que outro é errado, que está tudo isto, e esquecem do principal, viverem unidos, esquecem da doutrina que era ensinada à igreja, não era a doutrina de Calvino, não era a doutrina de Lutero, não era a doutrina de Wesley, não era a doutrina de Macalister, não era a doutrina de ninguém. Os discípulos, os apóstolos ensinavam as doutrinas de Cristo. De Cristo. As outras são costumes de igreja, mas os princípios são os princípios do Evangelho. Mantinham-se unidos. E depois dos apóstolos, sempre presos, a única coisa que aqueles cristãos sabiam que teriam que fazer era orar. E eles oravam e ficavam cheios do Espírito Santo. Aí eu começo a perceber que existem situações na igreja que acontecem porque as pessoas oram. E existem situações que acontecem de ruim na igreja porque as pessoas não oram. Coisas boas que deveriam acontecer e que é desejo de Deus, as pessoas não oram. As pessoas precisam ser cheias do Espírito Santo, isso é, pessoas que oram são pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que oram, pessoas que são cheias do Espírito Santo, pregam o Evangelho com ousadia. Amém? O Evangelho é pregado com ousadia, com intrepidez. Milagres, curas, liberação financeira, desprendimento. Você vê na igreja primitiva que havia desprendimento. Não era um comunismo, não era todo mundo vender para todo mundo ter a mesma renda, não. As pessoas, pelo poder do Espírito Santo, eram desprendidas das suas coisas, desprendidas dos seus bens, para que a igreja pudesse crescer. Unidade perfeita. E o que nós vemos lá em capítulo 4, versículo 31 e 32, é que diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Você sabe o que está atrás disso? E da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. E a igreja dos dias de hoje, ela precisa ter isso na sua mente. Os líderes precisam jogar fora o seu orgulho, as suas pretensões pessoais, as suas ideias, as suas convicções têm que ser jogadas fora, para que a igreja de Cristo Jesus, ela tenha uma só mente e um só coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuía, mas compartilhava com os outros. Isso não é só financeiro. Você vê que os grandes líderes hoje, eles brigam pelas suas mensagens. Pelas suas mensagens. Cada um tem a sua mensagem e a sua é a Salvador. A igreja primitiva sabia que a palavra ensinada pelos apóstolos, que a vida de oração promoveriam unidade e crescimento da igreja. Se nós desejamos que a igreja cresça, nós temos que ter foco na palavra que está sendo ensinada, isso é, os princípios bíblicos que estão sendo ensinados. Não temos que perder tempo de teologias de homens, temos que estar gastando o nosso tempo e ensinando o que Jesus ensinou, o que está escrito na palavra de Deus, o que está ensinado ali, o que está mostrando ali. E os apóstolos faziam isso e a igreja absorvia, e isso fazia com que a igreja crescesse cada vez mais. E junto com o ensino, a vida de oração.
Assim eles promoviam unidade, porque quando se conhece o reino de Deus, porque quando se conhece os princípios de Deus, quando se conhece os mandamentos do Senhor e nós obedecemos, nós suportamos uns aos outros, nós estamos ligados e não permitimos que haja quebra nas nossas ligações. Eles não abriam mão disto. E hoje o que mais nós fazemos é abrir mão do ensino e abrir mão da oração. Eu não quero entrar no conceito de que é oração, de como se ora, e muito menos na teologia de oração. Queremos entender um pouquinho da importância para que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas, para que a vontade de Deus seja realizada, para que a minha vida, entenda isso, para que a minha vida e a sua vida não seja vã. Eu vou repetir, porque pode ser que você não estava prestando atenção. Nós temos que estar atento a estes princípios para que a minha vida e a nossa igreja não seja vã. E você sabe o que é ser vã? Sem valor. Eu tenho que ter valor na minha vida. A vida não pode ser sem valor. Oca, vã é oca, vazia. A igreja não pode ser vazia, a igreja não pode ser oca. Vã é algo que não tem utilidade. Quando esta igreja aqui foi aberta, eu disse, e isso eu nunca esqueci: Senhor, o dia que esta igreja perder a utilidade, feche. Porque eu não quero ser o pastor de uma igreja sem utilidade. Quantas pessoas sabem fazer coisa que não tem utilidade, ou não descobriram a sua utilidade, ou não vivem a sua utilidade, que não produz efeitos. Os efeitos não são produzidos. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, o que diz lá na palavra de Deus? Em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Sabe como que nós podemos ler esse texto? Que no princípio criou Deus os céus e a terra era vã. A terra não tinha utilidade, a terra era oca, a terra não tinha preenchimento. Vão, né, que é o masculino de vã, não tem preenchimento. Vão é algo oco. E o que Deus fez? Deus colocou preenchimento na terra. Deus fez com que a terra deixasse de ser vã, deixasse de ser sem utilidade. De que adiantaria o Espírito de Deus pairando sobre a terra e a terra continuando sendo vã? O que adianta o Espírito de Deus pairar sobre uma igreja e a igreja continuar sendo vã? O que adianta dizermos que somos cristãos e continuarmos sendo vãos, ocos, vazios, sem utilidade nenhuma, fora daquilo que Deus promoveu para a nossa vida? Deus fez o que nessa terra? Deus a encheu, Deus criou o recheio, Deus colocou animais, vegetais, águas, e não apenas isto, mas o mais importante, Deus encheu a terra com a sua vontade. Não pense que Deus olhou, ela era vã. Vamos botar árvores, bichinhos, macaquinhos, peixinhos, florzinha, frutinhas, para que a terra não seja vã, seja bonita. Poderia ser toda bonitinha e ser vã. Porque quando Deus viu a terra vã, oca, vazia, sem utilidade, Deus começou a falar. E o que encheu a terra foi a palavra de Deus, a vontade de Deus, o pensamento de Deus, o desejo de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus disse para Adão e Eva: olha, dominem. Deus disse para Adão e Eva: frutifiquem, multipliquem e enchem a terra. Deus estava dizendo o que para Adão e Eva? Não sejam vãos, não tenham uma vida fútil,
tenha utilidade. Vocês foram colocados aqui, não sejam ocos vazios, vocês têm algo a fazer. Existe propósito, existe uma representatividade dentro da sua vida. Porque esse era o desejo de Deus, não que a terra produzisse frutas, não que a terra produzisse vegetais, não para que a terra produzisse animais, peixes, mas para que a terra produzisse o fruto da vontade de Deus através de Adão e Eva. E a igreja, ela não pode ser vã, ela tem que estar dentro do propósito de Deus para que ela produza o fruto do pensamento, da vontade que Deus tem para ela. Amém? Por isso eu preciso esquecer um pouquinho das liturgias da oração. Eu sei que é o meio de eu me comunicar com Deus, mas não é a oração eu vou me comunicar com Deus. Mas a oração é para que eu me torne cheio, é para que eu encha o vazio da minha vida, porque sem Cristo eu sou vão. A minha vida é vã sem Cristo, e Cristo tem que preencher, Cristo tem que rechear minha vida, tem que me encher com o seu Espírito. Para quê? Para que eu torne produtivo, para que eu produza o fruto do Espírito Santo na minha vida. Por que que pessoas não conseguem ser mansas? Por que que pessoas não têm domínio próprio? Por que que pessoas guardam mágoas, ressentimentos? Porque a sua vida é vã. Não tem o Espírito Santo na sua vida para produzir alguma coisa. E como que se consegue isso? Com oração. E olha, não é aquela oração, Senhor Jesus, e amém. Não é aquela oração que simplesmente faz uma lista de compras e diz, Senhor, eu preciso disso, amém. É a oração de intimidade com Deus, de estar com Deus. Por isso eu preciso estar por dentro da doutrina dos apóstolos. Com certeza os apóstolos chegavam para os seus discípulos, a igreja primitiva, e dizia, olha, Jesus nos ensinava isso, e uma coisa que a gente observava em Jesus, que para que ele cumprisse o seu propósito, Jesus sempre estava em oração. E aqueles homens e aquelas mulheres recém-convertidas entendiam, para que eu possa cumprir o propósito de Deus na minha vida, eu tenho que estar sempre em oração. Comprometa-se com a instrução divina, com o ensino, para que você possa louvar, para que você possa adorar, para que você possa bendizer e exaltar o nome do Senhor. Domingo nós vamos continuar falando sobre esse tema, mas eu queria que você curvasse a sua cabeça agora, e que você fizesse uma oração ao Senhor. Senhor, eu não quero que a minha vida seja vã. Às vezes eu olho para os meus funcionários e eu digo assim, esse cara não tem utilidade nenhuma, porque a vida dele é vã como empregado. Quantos homens que estão no poder, a vida é vã, porque não tem utilidade para a sociedade. Eu queria que nesse momento você orasse a Deus, você falasse com Deus, Senhor, eu não quero uma vida vã, eu quero que Teu Espírito me encha, Senhor, eu quero que Teu Espírito seja o recheio da minha vida. Quem sabe você vai estar dizendo, Senhor, como Tu olhavas para a terra e via oca, vazia, sem forma, Tu olhas para mim e me vê assim. E eu digo para Ti hoje, Senhor, libere as Tuas palavras, assim como Tu disseste, haja luz, criem-se os lagos, as luminares, comece a declarar a Tua vontade na minha vida, e eu quero ter ouvidos para ouvir, e aquilo que eu preciso mudar, eu quero me arrepender, e quero comunhão contigo para ser cheio do Espírito Santo e ser uma pessoa útil no Teu reino. Nós não queremos uma igreja vã. Senhor Jesus Cristo, como pastor da igreja, Senhor, Tu sabes que eu tenho sofrido com isso.
Não queremos uma igreja vã. Não queremos. Não queremos uma igreja, Senhor, aonde se trazem coisas do velho homem, aonde as pessoas se amarraram a coisas do velho homem que não abrem mão. Queremos uma igreja que a palavra faça parte das nossas vidas, Senhor. Não queremos ouvir boas mensagens, não queremos ter boas aulas na EVR, não queremos ter bons cursos, queremos que a Tua palavra penetre no nosso coração, faça a diferença na nossa vida e nos leve a ter uma mudança de conduta, de costumes, de prioridades. Senhor, é a nossa oração nesta manhã. Sei que Tu estás aqui, Senhor. Sei que o Teu Espírito está em nosso meio. Que não haja espírito de falsidade. Senhor, que todo espírito de Ananias e Safira seja lançado fora. Que todo espírito, Senhor, de incredulidade, Senhor, que todo espírito contrário, Senhor, à Tua vontade, seja lançado fora das nossas vidas, porque o que nós queremos é ser cheios do Teu Espírito, Senhor, para sermos ousados e intrépidos, para não nos desanimarmos, Senhor, em meio às pressões da vida, para não nos desistirmos, Senhor, em meio às acusações, não desistirmos, Senhor, em meio aos evangelhos tão aberrantes que estão sendo pregados. Encha-nos com Teu Espírito Santo, Senhor. Encha-nos, que a nossa vida não seja vã, não seja vã. Senhor, aqueles que estão ocos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha inundá-los, encha-os. Oh Jesus, Jesus. Ore com a pessoa que está ao seu lado. Mas não ore assim, que a sua vida não seja vã. Diga assim, que a nossa vida não seja vã. A gente já tem vivido muito tempo. Para muitos de nós há pouco tempo até de vida. Mas há tempo do Senhor nos encher com o Seu Espírito e a gente cumprir o Seu propósito. Ore, interceda, interceda. Não queremos que este lugar trema fisicamente, mas pelo poder da oração, faça com que este local trema, que as estruturas tremam, que os alicerces das obras do diabo tremam, que as cadeias que estão amarrando as pessoas tremam e sejam quebradas. Como nós falamos no início, que o nosso louvor, a nossa oração seja como a de Silas e de Paulo. Que haja um poder, uma manifestação do Espírito Santo tão grande, que as cadeias sejam libertas, as portas sejam libertas, os cadeados sejam quebrados. Oh, aleluia. Busque, diga, Senhor, não queremos uma vida vã. Não seja apático neste momento de oração. Você está diante do Deus Todo-Poderoso, que abre os céus para você nesta hora.
Deus abre os céus para você, Deus libera o poder para a sua vida, Deus libera do seu espírito para a sua vida. Não seja apático, receba, abra o seu coração e diga: Senhor, eu quero, encha-me, eu não quero ser vão, eu quero ser produtivo, eu quero fazer a tua vontade, eu quero que os teus pensamentos se cumpram em minha vida. O que não presta na minha vida, jogue fora, Senhor, jogue fora, Senhor. Oh Jesus, Jesus, glórias sejam dadas a ti, Senhor. Bendito sejas tu, bendito sejas tu, Senhor. Oh Jesus, aleluia, glórias a ti, Senhor. Senhor, eu te peço por cada uma das pessoas que aqui entrou. Eu sei, Senhor, que muitos não deram valor a esta palavra. Eu sei que muitos deram mais valor aos seus celulares, deram mais valor às suas necessidades. Mas eu te peço, Senhor Jesus Cristo, que pela tua misericórdia o teu Espírito seja derramado sobre nós. Não atente para as nossas falhas, mas que a cada dia nós estejamos mais ligados em ti, mais presos a ti, Senhor, mais amarrados a ti, Senhor, amarrados aos teus princípios, à tua verdade. Senhor Jesus Cristo, é o que nós queremos, é o que nós precisamos. Oh Jesus, Jesus, glórias sejam dadas a ti. Obrigado, Jesus, por esta manhã. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Eu quero te convidar para 18 horas o nosso culto de oração. Um convite. De 18 às 18h50 e depois o nosso culto da noite. São essas coisas que vão fazer diferença nas igrejas dos próximos dias. Não por mim, porque eu não sou nada, nada, nada e nada. Se Paulo se achava o mínimo, eu sou o mínimo ao cubo. Mas pelo que Deus tem revelado a esta igreja, você é um privilegiado. Sabe por quê? Porque é esse tipo de igreja que prevalecerá nos próximos anos, que se baseia nesses princípios, Amém. As crianças vão cantar. Hoje é o nosso dia das missões. Falei com o pastor Rubem ontem. Ele estava falando da necessidade. Eu estava falando também das nossas dificuldades. Nós temos o nosso compromisso de $150. Quando assumimos o compromisso era 2 e pouco. Nem sei quanto está o dólar agora, mais de 4. Para enviar, isso significa que vai ficar em torno de R$4,80, R$5. Mas é o dia em que nós oramos pelos nossos irmãos. Nós vamos concentrar as nossas atividades bianualmente com o pastor Baiju na Índia e mensalmente com o pastor Rubem no Nepal. E as outras atividades serão esporádicas. Os nossos 2 compromissos serão esses. E temos a nossa oferta da igreja perseguida, que já
é de anos, mas compromissos são esses aí. E nós queremos, logo depois que as crianças cantarem, nós vamos fazer o seguinte, vocês não vão cantar agora não, tá? Espera um minutinho aí. É o momento que nós vamos dar a nossa oferta missionária, e nós queremos distribuir para você o nosso envelope das missões.